Olá pessoal, aqui quem fala é o Concécio e está começando agora mais um programa Deus sem Igreja. Este programa é para você que quer tomar um tempo escutando sobre as verdades de Deus e sobre o seu Filho Jesus. Aqui você vai fortalecer a sua fé ouvindo mensagens cristãs, histórias da Bíblia, lições pessoais e músicas que vão tocar o seu coração. Eu não represento nenhuma igreja e no programa de hoje quero falar sobre agradecer a Deus. O conceito de agradecer a Deus não é muito bem visto pelo mundo moderno. Louvar a Deus, então, é uma coisa totalmente fora da realidade e mais vista como coisa de crente. Nem os católicos se identificam com o conceito de louvor. O máximo de louvor que se escuta hoje em dia é graças a Deus. E muitas vezes nem é de coração, apenas uma expressão de alívio. O louvor não tem mais importância para as pessoas e a maioria passa a vida toda sem agradecer a Deus por nada. É mais fácil encontrar pessoas rabugentas que passam a vida reclamando de tudo e têm uma atitude negativa e crítica com tudo e com todos o tempo inteiro. Para elas é normal reclamar, mas pessoalmente não acho que são pessoas felizes, realizadas e que desfrutam da vida. Acho que elas têm um senso distorcido da realidade e se sentem melhor reclamando, criticando, apontando erros e desmerecendo a vida. E com certeza não há alegria nenhuma nisso. No Salmo 22:3 está escrito que Deus habita no louvor do seu povo. E esta é uma afirmação muito forte, porque se você entende que Deus habita no louvor e na gratidão, já pode imaginar quem habita na reclamação e na crítica. E quem tem costume de reclamar de tudo o tempo todo, deveria levar em conta esta verdade. As pessoas podem ser, na sua essência, agradecidas ou ingratas, felizes com a vida que têm ou ressentidas. Elas podem gostar de viver ou achar a vida uma enorme dificuldade atrás da outra. Mas é você que escolhe ver tudo com um olhar negativo ou assumir uma atitude positiva, apesar das coisas que dão errado. Porque sempre vai ter alguma coisa dando errado, mas isso faz parte da vida aqui na Terra. Eu sei que a vida é difícil e que todos nós temos muitos obstáculos para superar e muita oposição no nosso dia a dia. Tem hora que realmente não encontramos motivo para agradecer e nem razão nenhuma para louvar a Deus. Mas toda dificuldade, tristeza, decepção e todo o mal que há no mundo não vão deixar de existir se você reclamar mais. Na verdade, é mais provável que piore, porque suas reclamações vão colocar uma lente de aumento nos problemas e vão aumentar o tamanho das suas dificuldades. A verdade é que nós estamos tão acostumados com todas as coisas que temos hoje em dia e tudo se tornou tão comum e tão acessível que não vemos necessidade de agradecer por elas. Tudo está à nossa disposição com muita facilidade. Só porque a pessoa nasceu com saúde, visão, audição e todos os membros do corpo, ela já acha que não precisa agradecer por eles. Hoje em dia, para comer um almoço, você não precisa nem cozinhar. É só ir a um restaurante ou pedir num aplicativo e pronto. Você não tem mais que engordar um boi, matar, arrancar o couro, limpar as tripas, cortar os pedaços e cozinhar. Não precisa mais plantar os legumes numa horta e nem subir numa árvore para colher as frutas. Tudo já está pronto para nós. Os nossos antepassados viveram sem açúcar até o século XIII. Manteiga para passar no pão só veio no século XV. Chá, café e sopa só no século XVII. O pudim só apareceu no século XVIII. O homem viveu sem fósforos e sem eletricidade até o século XIX. Produtos enlatados e processados só apareceram no século XX.
Então, por isso, nós somos uma geração muito privilegiada e muito mimada. Achamos que tudo veio naturalmente, tudo faz parte da vida e temos direito a tudo. Aí, quando falta alguma coisa, reclamamos sem nem pensar a respeito. É normal reclamar. Mas precisamos muito lembrar que nada nessa vida é garantido e nada é eterno. Tudo que temos e tudo que somos aqui nesse mundo vai passar. Por isso deveríamos agradecer a Deus por cada minuto de vida, cada momento com cada pessoa, cada carinho que recebemos e até mesmo agradecer pelos nossos problemas. Porque eles são usados por Deus para nos moldar em quem Ele quer que nós sejamos para a eternidade. Foi por isso que Paulo escreveu em Romanos 8:28, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E os seus problemas estão incluídos aqui. Louvar e agradecer a Deus não é só uma questão de boas maneiras. Você agradece não porque é uma pessoa educada, mas porque reconhece que foi Deus que te fez com tudo que você é. Foi Ele que escolheu onde você ia nascer, qual seria a sua família, sua nacionalidade, sua condição social, estado de saúde, tipo de cabelo, forma física, tom de voz, tamanho da orelha, nível de raciocínio. Quando entender que é Ele que cuida de cada detalhe da sua vida, que é Ele que te acorda de manhã, que te dá forças para o dia, te dá saúde, te protege da morte, te livra de doenças, de acidentes e de tantas coisas ruins que você nem faz ideia. Quando entender isso, você vai começar a perceber a necessidade de agradecer. Agora, nesse momento, você está aí vivo, respirando e escutando esse programa, por causa dele e do amor que ele tem por você. Obrigado, Jesus. Eu sei que é difícil para o ser humano entender que ele não manda em nada e que tudo vem de Deus. Eu acho que esse é o conceito mais difícil de assimilar para o ser humano. O sujeito trabalha a vida inteira, dá um duro danado, se esforça para ganhar seu dinheiro suado, pensa, estuda, investe, aplica, compra, negocia e constrói toda uma vida. Aí vem um Zé Ninguém num programa de rádio e fala que foi Deus que deu tudo para ele. O cara pula da cadeira, fica irritado comigo e se sente diminuído. Acha que deveria receber o crédito por tudo que ele fez. Eu entendo. Mas, apesar de eu, Concécio, reconhecer que realmente o sujeito se esforçou e lutou muito para chegar onde está, ainda assim todo o crédito deve ser dado a Deus. Mesmo que isso fira o seu orgulho, que é onde dói mais. Aliás, preciso fazer um parêntese aqui. É por isso que a salvação por graça e de graça é tão combatida. Porque o homem quer dar um jeito de mostrar que ele consegue se salvar sem a ajuda de Deus. O sonho dele é chegar perante Deus mostrando todas as suas boas obras e exigindo ser reconhecido. Ele quer esfregar na cara de Deus que ele consegue sozinho, mas não funciona assim. O Criador do céu e da terra é muito maior e sabe muito mais do que você. Ele sabe que se não tivesse te ajudado a chegar onde chegou, você não seria quem é hoje. Sinto informar, mas foi Deus que te deu as condições favoráveis, as habilidades, o conhecimento, os dons, os talentos, a facilidade de fazer seja lá o que você faz bem. Ah, mas Deus nunca me ajudou, eu é que fiz tudo. É o que você pensa, mas desculpe a sinceridade, seu pensamento é pura arrogância. O famoso rei da Babilônia, Nabucodonosor, uma vez resolveu pensar assim. Lá em Daniel 4 conta a história. Ele estava passeando pelo palácio real e disse: "Não é esta a grande Babilônia que eu construí com a força do meu poder e para a glória da minha majestade?" Daniel 4:30. Quando ele ainda estava falando isto, veio uma voz do céu e disse: "Você perdeu o reino, será tirado do meio dos homens e vai viver com os animais. Comerá a erva com os bois e passarão 7 anos até que reconheça que Deus tem domínio sobre todos os reinos dos homens e é Ele que dá a quem Ele quer." Daniel 4:32. E foi isso que aconteceu com o rei Nabucodonosor.
Cresceu pelo nele, ele perdeu a consciência totalmente e ficou pastando por 7 anos. Depois disso, quando recuperou o entendimento e foi restituído ao seu trono, escreveu a todos os povos do reino a seguinte mensagem: O poder de Deus é eterno, seu reino nunca terá fim. Ele governa todos os exércitos do céu e todos os moradores da terra. Não há ninguém que possa impedi-lo de fazer o que quer, e ninguém pode obrigá-lo a explicar o que faz. Eu, rei Nabucodonosor, agradeço ao Rei do céu e lhe dou louvor e glória. Tudo o que ele faz é certo e justo, e ele pode humilhar qualquer pessoa orgulhosa. Daniel 4, 34 a 37. Ele aprendeu do jeito difícil, mas você não tem que passar por isso. A verdade é que Deus não atrapalha ninguém. Quem gosta de atrapalhar é o inimigo dele. Deus sempre que pode te dá uma ajudinha, ou em alguns casos até uma ajudona, como já fez comigo várias vezes. E por isso é sempre melhor agradecer a Ele do que ficar querendo se impor perante Deus e exigir reconhecimento. Ele não exige reconhecimento, mas espera que você o reconheça em sua vida. E com certeza Ele é muito merecedor. E se agora, nesse momento, você está aí na sua quinta-feira ouvindo esse programa, mas não consegue pensar em nada pelo que agradecer, pare tudo e considere melhor. Você ainda não morreu, então agradeça a Deus por isso, porque cada dia de vida aqui na Terra é mais um dia que Deus pode usar para te ensinar coisas que você só vai aprender aqui. E Ele ainda vai te dar muitos presentes nessa vida, que Ele preparou para aqueles que o reconhecem e que se lembram de lhe agradecer. Então agradeça e não reclame. É que nem o caso do otimista e do pessimista. Cada um enxerga a vida do seu jeito. E mesmo que os dois possam estar errados em várias situações, o otimista se diverte muito mais e leva uma vida muito melhor. Então reconhecer a grandeza de Deus e agradecer a Ele por tudo em sua vida não vai te fazer mal algum e vai melhorar muito a sua qualidade de vida. Reconheça a mão de Deus na sua vida. Eu vejo a mão de Deus. Uma folha pequenina na mais grande árvore, numa água cristalina, nas folhas que o vento varre. Eu vejo a mão de Deus. Na luz do sol radiante, na brisa e no trovão, numa uva insignificante ou num baita mulherão. Eu vejo a mão de Deus. Um passarinho colorido na beleza de uma flor, uma manada junto ao rio, no vento frio ou no calor. Eu vejo a mão de Deus. Se nos entregarmos a Ele, fazermos o que Ele quer, sermos como Ele é e vermos como Ele vê, então também veremos no olhar de cada um Deus brilhando através. Passarinho colorido na beleza de uma flor, numa manada junto ao rio, no vento frio ou no calor. Eu vejo a mão de Deus. Se nos
entregarmos a Ele, fazermos o que Ele quer, sermos como Ele é e vermos como Ele vê. Então também veremos no olhar de cada um Deus brilhando através, Deus brilhando através, Deus brilhando através. Meu nome é Concécio e você está escutando o programa Deus sem Igreja. Nesse programa estou falando sobre agradecer e louvar a Deus. O louvor a Deus não é uma cerimônia nem uma obrigação, é um estado de espírito, um estado de agradecimento, de gratidão eterna por aquele que fez muito mais por você do que qualquer outro. Se você começar a agradecer a Deus até mesmo quando não quiser, quando não sentir vontade, vai perceber que além de se sentir muito melhor com sua vida, os seus problemas vão diminuir de tamanho, porque o seu Deus vai aumentar em importância. E a sua atitude de agradecimento vai criar uma atmosfera mais adequada para você se comunicar com Ele. Por isso que a oração que começa com louvor e agradecimento prepara muito mais o ambiente no espírito. Eu li antes o Salmo 22:3. Deus habita no louvor do seu povo. Então, se você começa a sua conversa com Ele agradecendo, Deus se aproxima de você e você vai sentir a presença dele com mais facilidade, porque criou um ambiente celestial ao seu redor e esse ambiente também vira uma barreira contra o inimigo da sua alma, porque o louvor a Deus é um ruído horrível nos ouvidos do inimigo. E ali dentro daquela bolha de louvor você pode se conectar com Deus, senti-lo melhor e ouvir aquela voz suave falando ao seu coração. Os seus problemas diminuem naquele momento, porque a grandeza de Deus se torna mais real. Eu já vivi situações muito difíceis e momentos de grande angústia na minha vida. E num desses momentos, lá atrás, eu li uma mensagem cristã que foi muito forte para mim. Ela chamava Louvor Extremo. Tratava exatamente desse assunto de louvar a Deus mesmo quando tudo dá errado, mesmo no meio das dificuldades e dos grandes problemas. O texto enfatizava a necessidade de louvar e agradecer a Deus, principalmente quando as coisas vão mal. E apesar de ser algo muito difícil, eu me esforcei para tentar. E quando decidi louvar a Deus e agradecer ao invés de reclamar dos problemas que estava enfrentando, isso me trouxe para muito mais perto dele. Me cobriu com um manto de conforto e me ajudou a ver a situação com os olhos dele. Eu fiquei muito fortalecido de uma forma que nunca tinha experimentado. Por isso existe aquele famoso ditado: o louvor é a voz da fé. Quando você decide louvar e agradecer a Deus, mesmo passando por um momento que não dá a menor vontade de agradecer, você está expressando a sua fé em Deus, no poder e na capacidade que Ele tem de mudar a situação, de consertar os seus erros, de colar os cacos do seu coração quebrado, de remendar as lembranças rasgadas, de trazer esperança no meio da angústia e de te resgatar do fundo do poço do desespero. Tem coisas na vida que só Deus pode fazer, e a melhor coisa que nós podemos aprender é agradecer a Ele, antes dos momentos difíceis, durante eles e depois. Porque esses momentos vêm, mas se você já está acostumado a louvar, se já sabe agradecer quando tudo está bem e quando tudo está mal, então vai ser só mais um momento normal da sua vida. Se você louva com frequência, sabe que dá resultado. Então, quando as coisas pioram e você continua louvando, já tem aquela expectativa de que a qualquer momento Deus vai fazer alguma coisa incrível e vai te surpreender e honrar a sua fé. E Ele faz. Porque a sua fé fala através do louvor. O louvor é a voz da fé. E o mais legal ainda é que o louvor frustra os planos do inimigo da sua alma,
porque Ele não quer que você seja feliz, não quer que você ande perto de Deus e muito menos que você tenha um relacionamento íntimo com Deus. E também não quer que você aprenda nada do que Deus está tentando te ensinar cada dia da sua vida. Aí, então, quando os problemas aparecem, o inimigo da sua alma aproveita aquela chance, aquele momento que você está fragilizado, se sentindo inseguro e fica falando no seu ouvido: Quanto a vida é injusta! Como Deus é mau! Por que Ele permitiu que isso acontecesse com você? E por aí vai. Ele tenta de todas as maneiras fazer você se revoltar contra Deus e reclamar da situação ou do seu problema. Porque se você se revoltar contra o que está passando, não vai aprender nada com a situação e Deus não vai conseguir te ensinar o que Ele queria. E você não cresce e nem se fortalece espiritualmente. Mas se resolve louvar e agradecer a Deus ao invés de reclamar, o inimigo não só perde a oportunidade de te prejudicar, como também descobre que foi usado por Deus para te fortalecer e te treinar para enfrentar melhor as situações difíceis. O mal que ele queria fazer a você se volta contra ele e você é fortalecido por Deus, porque louvou e agradeceu pela situação. Aprendeu a lição e saiu uma pessoa melhor que confia mais em Deus. Se você soubesse de tudo que Deus tem preparado para você depois dessa vida, não iria deixar de agradecer a Ele nem por um momento. Quando estiver lá fazendo uma caminhada sozinho ou alguma atividade que não exige concentração mental, faça esse exercício. Comece a se lembrar dos bons momentos da sua vida e agradeça a Deus por cada um deles especificamente. Uma vez eu fiz isso e foi muito sensacional. Estava voltando a pé do trabalho e comecei a me lembrar de quando eu era criança e andava de bicicleta com uns amigos numa cidade do interior. Eu agradeci a Deus por aqueles momentos e depois fui me lembrando de outros e agradecendo, e depois de outros e mais outros, e cada um que eu lembrava eu agradecia a Deus por ter vivido aquele momento, por ter conhecido aquela pessoa, ter visitado aquele lugar. Foram tantos momentos ao longo da minha vida que nem conseguia me lembrar de todos, mas cada um que lembrava eu agradecia. Lembrei de quando recebi presentes inesperados de Deus, quando passei por dificuldades e vi que hoje elas já não me afetam mais. Agradeci quando meu coração foi quebrado, mas Deus colou tudo de volta. Quando percebi que Ele estava me transformando num outro homem e vi que ainda podia me mudar mais. Agradeci todos os milagres que Ele já fez na minha vida, todas as coisas malucas que eu vivi e as vezes que Ele me surpreendeu. Se você parar e olhar com sinceridade e gratidão para a sua vida, Deus vai te mostrar como Ele sempre esteve presente e sempre cuidou de você com muito carinho. Aí não vão faltar motivos para você agradecer a Ele, mesmo que hoje seja difícil. Ele prepara um dia de cada vez e faz tudo com muito cuidado e muito carinho. Tudo o que você precisa é se esforçar para reconhecer Deus na sua vida. Provérbios 3:6 diz o seguinte: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele vai endireitar a estrada da sua vida.
Aqui é o Concécio e você está escutando o programa Deus Sem Igreja. Esse programa vai ao ar toda quinta-feira às 21 horas. Se quiser entrar em contato é só mandar um WhatsApp para o número 319-9690-3688. Repetindo, 319-9690-3688. Hoje estou falando da importância de agradecer a Deus por tudo. Experimente tomar um tempo agradecendo a Ele pelos bons momentos da sua vida. Agradeça pelos amigos, pelas coisas boas que você já fez, pelas boas sensações que já experimentou, pelo que realizou, pelos tempos bons, pelos tempos ruins, por sua saúde, por todas as vezes que Deus te protegeu e guardou, mesmo quando você não soube. Agradeça pelas pessoas que passaram na sua vida e por tudo de bom que você puder se lembrar. E antes de começar a fazer qualquer oração e pedir qualquer coisa a Deus, agradeça primeiro. Jesus fazia assim, sempre agradecia, mesmo quando não ia pedir nada. Em Mateus 11:25, depois de pregar para os seus discípulos, Jesus disse: Graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. E antes de ressuscitar o Lázaro, lá em João 11:41-42, Jesus levantou os olhos para o céu e disse: Pai, te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu digo isso por causa da multidão que me rodeia, para que acreditem que o Senhor me enviou. Jesus não precisava agradecer a Deus porque Ele também é Deus, mas deu o exemplo de como devemos fazer as coisas da maneira certa, sempre tentando agradar nosso Pai que está no céu. Agradecer e louvar a Deus são atitudes que não só demonstram o seu reconhecimento ao que Deus fez por você, mas também são uma forma de engrandecer a Deus dentro de si mesmo. Deixa eu explicar. Quando você começa a agradecer e a louvar a Deus, Ele imediatamente começa a te preencher com a sua presença. E o Espírito Santo de Deus renova sua alma. Você é fortalecido pelo louvor a Deus. Não tem como louvar a Deus sem invocar a presença dEle perto de você. Eu já citei 2 vezes aqui o Salmo 22:3. O Senhor habita no louvor do seu povo. Ou seja, quando você louva e agradece a Deus, imediatamente a presença dele se torna mais forte em você. É por isso que o inimigo de Deus luta tanto contra o louvor, porque ele não quer Deus mais presente em você. Na verdade, o plano dele é te afastar o máximo possível de Deus, porque o que assusta ele é Deus em você. Tem uma lição muito clara disso lá em 1 Samuel 16. O jovem Davi, desde criança, cantava para suas ovelhas. Ele gostava muito de cantar e louvar a Deus. Uma vez, quando o rei Saul começou a ser atormentado por um mau espírito, os seus servos aconselharam a chamar alguém que tocasse harpa, para que a música espantasse o mau espírito. E lá em 1 Samuel 16:23 está escrito assim: Sempre que o espírito maligno vinha sobre Saul, Davi tocava a harpa. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, porque o espírito maligno se retirava dele. O mau espírito não aguentava o louvor. Quando Davi começava a tocar, ele saía correndo. Davi vivia cantando salmos, louvando e agradecendo a Deus. Talvez seja por causa disso que ele foi considerado um homem conforme o coração de Deus. Atos 13:22. E lá no Salmo 100, versículo 4, Davi ensina que para nos apresentarmos a Deus, devemos entrar pelos portões com ações de graça e com louvor. E no versículo 5 ele explica: Porque o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre e a sua fidelidade se estende de geração a geração. Ele te mostra o que fazer e fala o porquê. Agradecemos a Deus porque Ele é bom e porque Ele é fiel sempre. Sua fidelidade é eterna. Então, enquanto você louvar a Deus, Ele sempre vai estar presente na sua vida.
Mas eu também sei que tem hora que não dá a menor vontade de agradecer. Está dando tudo errado e você quer é reclamar mesmo. Mas aí você precisa se lembrar da história do Jó, que era um sujeito muito rico e perdeu tudo. Aí, quando sua esposa disse para ele amaldiçoar a Deus e morrer, Jó respondeu: se recebemos o bem das mãos de Deus, por que não podemos também receber o mal? Jó 2:10. Reclamar é muito fácil, mas quem reclama esquece que está sendo ouvido. Se você ora sozinho no seu quarto e Deus escuta, quando você reclama, Ele também escuta. Salmo 139:2. O Senhor sabe tudo que eu faço e de longe conhece todos os meus pensamentos. E se você reclama é porque esqueceu que tudo o que tem foi Deus que te deu. Já falei isso aqui. Nós recebemos tudo dele. Na versão da Bíblia NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, está escrito lá em 2 de Pedro 1:3. O poder de Deus nos deu tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele. Se você está vivo é porque Deus te deu a vida. Se você tem consciência, habilidade, capacidade, conhecimento e inteligência, tudo isso veio de Deus. Paulo explicou direitinho isto lá em 1 de Coríntios 4:7. O que você tem que não recebeu de Deus? E se recebeu, então por que fica se gabando como se não tivesse recebido? E lá no Salmo 104, 28 e 29, o rei Davi fala assim: quando o Senhor nos dá alimento, nós o recebemos. Quando abre a sua mão, ele nos enche de bens. Quando esconde o seu rosto, ficamos perturbados. Quando tira a nossa respiração, morremos e voltamos ao pó. E essa é a grande realidade que muitos seres humanos não querem reconhecer. Cada batida do nosso coração é um presente de Deus. Se Ele quiser, nós vamos viver muitos anos, muito mais do que esperamos. Mas se Ele decidir nos chamar de volta para casa, temos que ir. Quando Ele abençoa os nossos esforços, tudo o que fazemos dá certo, como diz o Salmo 1:3. Tudo o que fizer prosperará. Mas se Deus não permitir, todos os nossos esforços serão vãos, como diz Salmo 127:1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Por isso, essa questão de agradecer a Deus é muito séria. Não só por obrigação, porque Deus realmente merece ser reconhecido, e nem só por interesse, porque Ele vai te abençoar se você agradecer mais, mas também porque você é que é fortalecido quando agradece e louva a Deus. E isso é fundamental para a sua sobrevivência nesse mundo. Se tudo fica ruim, agradeça, porque quando está bom é fácil. Cante comigo: obrigado, Senhor!
hacia atrás más. Não se preocupe quando tudo parece esqueço, que esse é o momento de amadurecer. Obrigado, Senhor, por todas essas provas. Obrigado, Senhor, por todas essas mais. Meu nome é Concécio e você está escutando o programa Deus Sem Igreja. Esse é aquele programa legal que fala de Deus de uma maneira diferente. O tema de hoje é agradecer a Deus. Ah, mas eu não tenho nada de bom para agradecer. Puxa vida, mas então agradeça pelo óbvio. Você está vivo, está respirando, consegue escutar, consegue ver, sentir, cheirar. Consegue andar também? Tem gente que não consegue. Agradeça pelo que você tem. Louve a Deus, mesmo se for difícil. Lá no Salmo 116, 17 está escrito: oferecerei sacrifícios de louvor. E o que isso significa? Desde quando louvar a Deus é um sacrifício? Desde que esteja sendo muito difícil para você. Porque a situação está ruim, tudo deu errado, você não tem motivo nenhum para achar bom, mas mesmo assim decidiu que vai agradecer a Deus. Vai demonstrar gratidão, confiando que Deus sabe o que está fazendo. Você decide louvar por fé. A sua fé é o motivo para louvar, porque você sabe que o seu Deus é infinitamente maior do que os seus problemas, e sabe que esse Deus mora dentro de você. O profeta Abacuque, que é pouco conhecido, é um dos profetas pequenos do Antigo Testamento. Viveu 605 anos antes de Cristo. O seu livro tem só 3 capítulos, mas o momento de glória dele está no último capítulo do livro, o capítulo 3, nos 3 últimos versículos, 17, 18 e 19. Ele escreveu assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que o produto da oliveira falhe, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas, e nos currais não haja gado. Mesmo assim eu vou me alegrar no Senhor, ficarei feliz com o Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força, Ele fortalece os meus pés e me faz andar sobre os lugares altos. Ou seja, tudo estava ruim, mas mesmo assim Abacuque ainda estava cantando e louvando a Deus. E essa é que deve ser a atitude de todo cristão verdadeiro. Vai louvar a Deus quando está feliz? Sim, mas também vai louvar quando estiver triste. Uma vez, quando Paulo e o Silas estavam em Filipos pregando o Evangelho, uma cidade da região da Macedônia, algumas pessoas na cidade se revoltaram contra eles. Levaram os 2 presos e eles foram açoitados com varas. Depois foram jogados no fundo da prisão e os seus pés presos a um tronco. Essa história está lá em Atos 16. Sabe o que eles ficaram fazendo lá de noite? Atos 16, 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Os caras estavam com as costas rasgadas, sangrando, presos no fundo do calabouço, com os pés acorrentados a um tronco. Mas isso não abalou a fé deles em Deus e não enfraqueceu o ânimo deles. Eles não estavam reclamando, revoltados e com medo. Estavam louvando, cheios de fé. E esse é o verdadeiro poder do cristão: confiar em Deus e louvar, mesmo na pior de todas as situações. Salmo 56, 3 e 4. No dia que eu temer, hei de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo, pus a minha confiança. Não temerei. Que me pode fazer o homem mortal? E esse é o espírito, essa é a atitude. Eu sei que não é fácil. Eu falo isso aqui para vocês, mas eu mesmo falho muitas vezes.
Tem situações que eu não consigo agradecer, fica difícil, dói. Mas aí, quando você lê a história dos grandes homens de Deus na Bíblia, você descobre que eles eram pessoas comuns também, assim como você e eu. Eles se esforçavam e se dedicavam, mas também erravam, e Deus perdoava, porque conhecia o coração de cada um. E Ele conhece o seu coração e perdoa quando você não dá conta. Mas se você quer fazer algo que vai impressionar Deus e alegrar o coração dele, se é que nós podemos impressionar Deus, mas podemos tentar. Louve e agradeça quando ficar mais difícil. Quando ficar fácil também, claro, mas principalmente quando ficar muito difícil. Como o Salmo 116, 17 que eu li aqui antes, ofereça um sacrifício de louvor a Deus. Quer fazer um sacrifício? Ao invés de fazer abstinência de comida ou de bebida, ou seja lá o que for, ofereça louvor, palavras de gratidão a Deus por tudo, pelo que foi bom e pelo que não foi. Agradeça porque você tem fé de que Ele vai usar todas as coisas boas e as coisas ruins para o seu bem. Antes eu citei aquele versículo de Romanos 8, 28. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que somos nós, você e eu. Mas é importante também ler a continuação, os versículos 29 e 30. Pois aqueles que Deus conheceu, estes Ele também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. E aos que predestinou, Ele também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, a estes Deus também glorificou. Já pensou nisso? Aqui está escrito que Deus te conheceu, predestinou, te chamou, justificou e te glorificou. O que mais você precisa? Deus te glorificou. E isso é para toda a eternidade. Se você não tiver nada mais para agradecer aqui nesse mundo, agradeça por isso. Porque você tem Jesus no seu coração e então é um filho de Deus. Você vai morar na casa do seu Pai, junto com Jesus e todos os anjos de Deus, todas as criaturas espirituais e todos os cristãos de todas as eras. E você foi glorificado por Deus como um filho dele. Eu acho que isso é motivo de sobra para agradecer a Deus e louvar a Ele por muitos e muitos anos aqui na terra e lá no céu depois. E se você precisar um pouco mais de incentivo para agradecer a Deus, leia o livro dos Salmos na Bíblia. Lá tem uma tonelada de versículos sobre o assunto, como o Salmo 156. Todo ser que respira, louve o Senhor. E este é o que faz mais sentido de todos. Você está vivo? Agradeça a Deus. Se estivesse morto, não ia ter a oportunidade. Aproveite que está vivo e louve a Deus por isso. E lá no Salmo 107, tem escrito 4 vezes, nos versículos 8, 15, 21 e 31, a seguinte frase: todos devem agradecer a Deus pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Todos devem agradecer a Deus pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Salmo 107, 8, 21, 15 e 31. Todos devem agradecer a Deus pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Salmo 107, 8, 21, 15 e 31. E se isso foi escrito 4 vezes, significa que você deveria prestar bastante atenção.
Todos devem agradecer a Deus pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Ah, mas que maravilhas são essas? Se você vive nesse mundo e nunca viu nada maravilhoso, então é porque está olhando só para a tela do celular, ou então está olhando para si mesmo. O mundo que Deus fez para o homem é maravilhoso. Saia da cidade, vá para uma pequena cabana nas montanhas perto de uma cachoeira e espere o pôr do sol. Se você não achar lindo e maravilhoso, pode voltar correndo para a cidade, porque lá é o seu lugar. Isso me faz lembrar daquela antiga fábula indiana, o mago e o rato. Um rato morria de medo do gato. Estava sempre estressado e preocupado e não vivia direito por causa do medo do gato. Então um mago ficou com pena dele e o transformou num gato. Mas na mesma hora ele começou a ficar estressado e morrendo de medo do cachorro. O mago então o transformou num cachorro. Mas imediatamente ele ficou com medo do tigre. Então o mago o transformou num tigre. Mas aí ele começou a ficar com medo do caçador. Então o mago lhe disse: volte a ser um rato. Você tem um coração de rato. Eu não posso te ajudar. Pense nisso. Onde está o seu coração? Você vive insatisfeito, reclamando, discutindo e de mal com a vida? Ou anda agradecido, louvando a Deus e lutando com garra e alegria? Uma das verdades mais simples que li foi uma frase que dizia: a vida é como um espelho, sorria para ela e ela vai sorrir para você. Deus é um Pai amoroso, compreensivo e carinhoso. Ele quer você feliz. Foi por isso que permitiu que o seu Filho Jesus se sacrificasse por você. E esse sacrifício garantiu a sua volta para casa. Então você tem um enorme motivo para agradecer e louvar a Deus todos os dias da sua vida. Faça um esforço e louve a Deus, mesmo quando estiver passando por um quebrantamento na vida. Lembre-se, Ele está moldando você. Ele é o oleiro e você o vaso. É tão difícil começar de novo quando você pensa que já alcançou. É como morrer cada dia. É tão difícil abandonar os sonhos que você criou. E aí você vê que você não é nada, não. É só uma pecinha nessa grande engrenagem. Mas você luta até o fim, tentando ver algo que seja verdadeiro. Deixa ele quebrar você, ele vai refazê-lo e você vai brilhar com a luz de Deus. Ele é o oleiro,
você é o vaso. Deixa ele fazer como ele quer. Não adianta tentar fugir, não há onde se esconder. Somente renda sua vontade a Deus e lhe dê sua vida. Ele sabe exatamente o que está fazendo, e você faz parte dos planos do Mestre. Mas você pergunta por quê, baixa a cabeça e chora, não consegue entender. E aí você vai até seus limites. Você já sorri no meio das lágrimas. É o amor dele em você. Você já pode partir. O vaso está pronto. Deixa ele quebrar você, ele vai refazê-lo, e você vai brilhar com a luz de Deus. Ele é o oleiro, você é o vaso. Deixa ele fazer como ele quer. Não adianta tentar fingir, não há como se esconder. Somente renda sua vontade a Deus e lhe dê sua vida. Deixa ele quebrar você, ele vai refazê-lo, e você vai brilhar com a luz de Deus. Ele é o oleiro, você é o vaso. Deixa ele fazer como ele quer. E está chegando ao fim mais um programa Deus Sem Igreja. Meu nome é Concécio e eu espero que você tenha gostado. Se quiser entrar em contato, é só mandar um WhatsApp para o número 31996903688. Repetindo, 31996903688. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus.
Cantai-vos a Ele com cântico. Cantei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai, bendizei e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia e a sua verdade estende-se de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, glória, aleluia, 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 aleluia, glória, aleluia. Deus Sem Igreja também tem um canal no YouTube. Lá você pode assistir muitos vídeos interessantes e todos os programas de rádio que você perdeu. Esse programa vai ao ar quinta-feira às 21 horas. Espero você na semana que vem e que Deus abençoe o seu final de semana.